E aí, galera, tudo bem com vocês? Tema de hoje, o citoesqueleto. Então, o conjunto de elementos que, em sintonia, são responsáveis pela integridade estrutural das células e por uma ampla variedade de processos dinâmicos, aquisição da forma, movimentação celular, transporte de organelas e de outras estruturas citoplasmáticas. E, contrariamente ao esqueleto ósseo dos vertebrados, o citoesqueleto ele é uma estrutura altamente dinâmica que se reorganiza continuamente sempre que a célula altera sua forma, sempre que a célula sofre divisões, sempre que a célula responde ao ambiente. O citoesqueleto é responsável pelos processos de estruturação, movimentação e transporte. O desenvolvimento de um integrado sistema de filamentos, geralmente proteicos, foi um importante passo evolutivo, sendo uma característica que distingue as células eucarióticas das células procarióticas, que crescem, que carecem, que precisam, que trabalham no citoesqueleto. Embora estejam presentes em todas as células eucarióticas, a quantidade, a distribuição dos elementos do citoesqueleto podem variar nos diferentes tipos celulares. E aí nós temos a representação de 3 exemplos clássicos dessas estruturas proteicas, desses filamentos proteicos do citoesqueleto. Temos aí o filamento de contração celular, que nós chamamos de actina, que tem em torno de 7 nanômetros de comprimento. É responsável por dar forma à célula, por permitir a resistência à tensão, movimentação da célula, divisão do citoplasma durante a divisão celular, em células animais, fenômeno conhecido como citocinese. No caso da substância tubulina, ela tem forma responsável por dar forma à célula, resistência à compressão, sustentação interna de cílios e flagelos, movimentação celular, cílios e flagelos, porque ele é o responsável pela formação dessa estrutura de locomoção celular, movimentação dos cromossomos durante a divisão celular, que nós chamamos de fibras do fuso e do Aster, e o próprio movimento das organelas no citoplasma. Por fim, o chamado filamento intermediário ou microtrabéculo, responsável também por dar forma à célula, pela resistência à tensão, pela fixação da posição do núcleo e das organelas celulares. Então falamos de filamentos de contração, actina, o microtúbulo, também conhecido como tubulina, e o filamento intermediário, também conhecido como microtrabéculas. E aqui a representação espacial em maior aumento, em tamanho mais amplo, para que você perceba onde, quando e por que a necessidade do citoesqueleto na célula e seus diferentes elementos proteicos. Agora a gente vai entrar numa fase nova aqui, falando a respeito das organelas. Retículo endoplasmático, vacúolos, ribossomos, mitocôndrias, lisossomos, peroxissomos, complexo golgiense, plastos, centríolos, cloroplastos, glioxissomos. Vamos começar a fazer o estudo das organelas citoplasmáticas, começando pelo retículo endoplasmático, que é dividido em 2 categorias, granular e agranular. Também conhecido como retículo endoplasmático rugoso. Eles são túbulos e sacos achatados,
recobertos externamente por ribossomos, que sintetizam moléculas de proteína que são conduzidas para o interior. Retículo endoplasmático liso dá continuidade ao rugoso e sua função é o transporte de produtos pelas suas cavidades. Complexo de Golgi, que esteve presente no nosso vídeo anterior, falando a respeito de transportes através da membrana plasmática. Empilhamento de sáculos e vesículas achatadas. Sua função está relacionada com a produção e processamento de produtos de secreção que chegam através do retículo endoplasmático e são liberados na forma de vesículas e grânulos de secreção. Então, nós temos aqui a representação do complexo de Golgi. Lisossomos tem como função a degradação de materiais advindos do meio extracelular, assim como a reciclagem de outras organelas e componentes celulares envelhecidos. Curiosidade, se você prestar atenção nesse desenho aqui, o lisossomo ele é formado a partir das vesículas do complexo de Golgi. Mitocôndria são estruturas cilíndricas compostas de duas membranas, sendo uma interna, a responsável pela formação e de produção de energia química na forma de ATP, que nós chamamos de cristas, e possui material genético, DNA próprio e exclusivo. Centríolos. Acabamos de falar sobre o citoesqueleto. Eles são feixes curtos de microtúbulos, acabamos de falar nisso lá no citoesqueleto, localizados no citoplasma das células eucarióticas, ausentes em procariontes, e nas angiospermas, que são plantas com frutos. Normalmente, as células possuem um par de centríolos posicionados lado a lado ou posicionados de forma perpendicular. São constituídos por 9 túbulos triplos ligados entre si, formando uma espécie de cilindro, como você consegue ver aqui. Então, esse cilindro é formado por 9 túbulos, cada um com 3 microtúbulos. Então, se você contar aqui, são 9, formando essa estrutura em forma de cilindro, e cada um dos 9 tem 3 microtúbulos. Vacúolos. Nas células animais, os vacúolos são raros e não têm nenhum nome específico. Nas células do tecido adiposo, possuem vacúolos repletos de gordura, que servem como reserva energética. Nos protozoários, eles têm funções diversas, como seus nomes próprios indicam: vacúolo digestivo, pulsátil ou excretor. Ribossomos origina-se nas células eucarióticas a partir do nucleolo, que é a área mais interna do núcleo, e pode ser encontrados espalhados no citoplasma, presos uns aos outros, ou ainda numa fibra de RNA mensageiro, formando o que nós chamamos de polissomos, ou poliribossomos, ou grudados nas mesmas estruturas de membrana no retículo endoplasmático, passando a se chamar de retículo endoplasmático rugoso ou granular. Nas células procarióticas, eles são encontrados de forma livre no citoplasma, onde tem sua origem. Portanto, o ribossomo é a única organela citoplasmática que está presente em todas as células. Peroxissomos. Organela esférica, envolvida por uma membrana, vesicular, presente no citoplasma, sobretudo de células vegetais. São as organelas responsáveis pelo armazenamento das enzimas diretamente relacionadas com o metabolismo do peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada, o H2O2, tão presente no metabolismo celular, um dos principais radicais livres das reações metabólicas, que, se permanecer na célula, é extremamente tóxico. Se permanecer na célula. Cloroplastos
É uma organela presente nas células de plantas e de algas, rico em clorofila, que é a substância que dá a cor verde a eles. É um dos 3 tipos de plastos, que são organelas citoplasmáticas, cuja fórmula varia de acordo com o tipo de organismo e célula em que se encontra, sendo os outros 2 os cromoplastos e os leucoplastos. Cromoplasto, plasto que armazena a cor, o cloroplasto é um deles. No caso aí, ele é chamado de cloroplasto por causa da clorofila, pigmento que dá a cor verde às algas e às plantas. E os leucoplastos, que são plastos que armazenam nutrientes. Se for amido, amiloplasto. Se for proteína, proteoplasto. Se for gordura, lipídio, oleoplasto. E aqui está a representação do cloroplasto. Ok? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe. Muita gente vê os nossos vídeos, até compartilha, mas ainda não é inscrito. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, o seu comentário é muito importante. Esse vídeo aqui hoje, por exemplo, é resultado de vários comentários a respeito dessas caracterizações da citologia. Ok? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Até a próxima.